Olá, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com cada um de nós. Quero agradecer ao meu Deus por mais uma vez estarmos aqui, na casa a qual o Senhor escolheu, para que o nome dele fosse glorificado, fosse exaltado, e está aqui para mais um dia especial, um dia qual nós iremos falar a palavra do Senhor, mais uma vez, um dia qual o Espírito Santo irá nos ensinar mais uma vez a sua santa e inerrante palavra. Então, meus irmãos, seja desde já muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? A palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje está aqui no Evangelho de Lucas capítulo de número 13, versículo de número 6. Se você está me acompanhando com a sua Bíblia, abra comigo em Lucas 13, 6, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém, meus irmãos? É uma palavra bastante conhecida, uma palavra a qual é a parábola da figueira estéril, uma parábola fácil de entender, fácil de compreender, mas uma parábola que nos ensina a bondade e a severidade de Deus. O nosso Deus, ele é bom, mas ele também é severo. Então, o título dessa mensagem é a bondade e a severidade de Deus. A parábola que nós acabamos de ler fala claramente de um homem que tinha plantado em suas terras uma figueira, e ele vindo ali buscar frutos, apanhar frutos dessa figueira, ele não encontra, e pelo que ele fica chateado, ele fica desgostoso, e ele chama o viticultor, aquele que é responsável pelas terras desse homem, e ao chamar o viticultor, ele diz: há 3 anos eu venho procurar frutos nessa figueira e não encontro. Para que ela ainda está aí ocupando inutilmente a terra? Pode cortá-la. Então, a parábola diz que o viticultor, ao ouvir essas palavras do dono, do homem possuidor da terra, ele diz: não, Senhor, deixa que eu coloque estrume nela, deixa ela aí por algum tempo, até que eu coloque o estrume nela, venha podar ela, e se ela vier a dar fruto, bem será, se não, você pode mandar cortá-la. Essa parábola, amados, como eu disse para vocês, ela fala claramente da bondade e da severidade de Deus. Por quê? Porque o que Deus procura, o que Deus exige em nós, Deus exige em nós frutos e não folha. Deus exige em nós frutos e não folha. Notem que no versículo de número 6 diz: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar frutos nela não achou. Quem era esse homem? Quem era esse homem dono da terra? Quem era esse homem que tinha essa figueira plantada em sua terra? É Deus. O que ele veio procurar ali naquela figueira? Frutos. E quem é essa figueira? Eu, você, nós. E ele, ao procurar frutos ali,
naquela figueira, tudo que ele achou nela foi apenas folha. E é isso que essa mensagem, essa parábola traz para nós. Traz esses ensinamentos para nós, da bondade e a severidade de Deus. Ele procura em nós frutos e não folhas. Frutos e não folhas. E ele, ao chegar ali e encontrar apenas folha, ele chama o viticultor e diz: há 3 anos, vamos ler aqui no versículo de número 7, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Então, o dono da terra diz: há 3 anos eu vim procurar fruto nessa figueira e não encontro. Pelo que ela está ocupando inutilmente a terra, pode cortá-la. Irmãos, o que nós aprendemos aqui, que essa figueira somos nós. Você tem entendido isso claramente. E que Deus espera de nós, irmãos, são frutos. São frutos. E é aqui que está o cerne da mensagem. E é aqui que está um dos ensinamentos principais da mensagem. Que é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera da sua igreja, do seu povo. Porque, irmãos, o Evangelho está sendo pregado. A palavra de Deus está sendo anunciada. Ainda que nem em todos os lugares a palavra de Deus é anunciada como tem que ser. Ainda que muitos lugares ainda deturpam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus. Mas ainda tem lugares que a palavra de Deus é pregada. Tem muito mais pessoas que escutam o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra, o genuíno Evangelho, do que a palavra deturpada. São mais os que escutam o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro. E nós, para a glória de Deus, fazemos parte daqueles que ouvimos o verdadeiro Evangelho. E ao ouvir a palavra de Deus, irmãos, ao ouvir essa palavra que traz vida ao homem, que traz salvação ao mais vil pecador, quando nós ouvimos o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo, essa palavra gera em nós frutos. E que frutos são esses que Deus exige de nós? São os frutos que a própria palavra nos mostra, que ao ouvirmos a sua palavra, ao escutarmos a sua palavra, ao entendermos a sua palavra, esses frutos são gerados no nosso coração. Que frutos são esses? Nós éramos homens maus, nós andávamos segundo o curso do nosso coração, nós fazíamos todas as coisas que eram desagradáveis ao nosso Deus e ao nosso Senhor. Mas quando a misericórdia de Cristo caiu sobre a nossa vida e Ele revelou a sua bondade, Ele revelou a sua infinita misericórdia e o seu infinito amor através da sua palavra, então, irmãos, aqueles homens que antes eram folhas secas, eram figueiras sem frutos, porque os frutos que eram gerados em nós eram frutos que não eram aprováveis diante de Deus, que eram nossos pecados, que eram nossas atitudes malignas diante do Senhor. Então, quando nós passamos a ouvir essa palavra, a ouvir esse Evangelho, gera em nós frutos agradáveis a Deus. E que frutos são esses? Antes nós éramos desobedientes, agora passamos a obedecer a Deus. Antes nós não tínhamos prazer na palavra de Deus, hoje nós temos. Antes nós éramos pessoas impossibilitadas, incapazes de perdoar, hoje nós conseguimos perdoar, porque a palavra de Deus tem limpado o nosso coração
de toda e qualquer mágoa que nós temos com qualquer pessoa que venha fazer algo de mal a nós. Então, os frutos que Deus quer que venhamos ter em nós, a qual é necessário que haja quando nós ouvimos essa palavra, são muitos: amor, benignidade, compaixão, perdão, domínio próprio. Então, são inúmeros frutos que o Senhor quer encontrar em nós. Então, irmãos, essa parábola mostra claramente que em muitas figueiras Deus tem encontrado apenas folha, não tem encontrado frutos. E o que Ele exige de nós é frutos e não folha. E como nós geraremos esses frutos agradáveis a Deus? Ao ouvir Sua palavra, ao andar através da Sua palavra, ao colocar em prática a Sua palavra. Então vejam a severidade de Deus. Ele é bondoso, é amoroso, é misericordioso, mas Ele também é severo. Por quê? Porque aqui a parábola fala claramente que há 3 anos, o dono da terra, o homem que possuía essa figueira, Deus, o nosso Senhor, ele procurava frutos ali naquela figueira e não encontrava. São esses frutos que Deus quer encontrar em nós, irmãos. E aí, tem uma pergunta que cabe a nós responder: o que nós temos feito com tantas pregações que nós temos ouvido? Qual o aproveitamento nós temos tirado de tantos ensinamentos que o Senhor tem dado a nós? Porque aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam, e não fazem caso da sua palavra, e não fazem caso de cumprir com os seus mandamentos, eles são figueiras secas, sem frutos, aonde só há folha. E isso é desagradável aos olhos de Deus. É o que a parábola está ensinando. A igreja de Deus, amados, ela precisa frutificar. A igreja de Deus, amados, precisa produzir frutos que agradem ao seu Senhor. O Senhor tem nos dado a sua palavra, irmãos, não em vão. A palavra que o Senhor tem dado para nós é para que venha produzir frutos em nós. Frutos em nós. Porque tem pessoas que até hoje, irmãos, têm ouvido essa palavra há 3, 4, 5, 8, 10 anos e ainda não têm conseguido vencer certos pecados. Tem pessoas que têm ouvido essa palavra há muitos anos, mas ainda não conseguem perdoar, não conseguem amar, é uma pessoa amarga, não consegue obedecer o que o Senhor manda, o que o Senhor ensina. É uma pessoa que ouve a palavra, ouve o Evangelho, mas ela tem cuidado de fazer totalmente ao contrário que a palavra ensina, trazendo assim vergonha para si próprio, porque ninguém envergonha a Deus e ninguém envergonha a sua palavra. Então, irmãos, o que Deus espera de nós, o que Deus espera da sua igreja, o que Deus espera dos crentes, dos seus filhos, dos seus eleitos, dos seus remidos, é frutos e não folha. E o que nós temos produzido? Apenas folhas? Se nós temos produzido apenas folhas, então nós estamos em falta com Deus. Está sendo em vão a vinda nos cultos, está sendo em vão eu pregar, está sendo em vão você cantar, está sendo em vão você ter um cargo dentro da igreja. Se você ainda é apenas folha, se você ainda tem produzido apenas folha, não tem dado frutos conforme o Senhor quer. Então, o dono dessa figueira, ele faz questão de ir lá e procurar frutos, mas ele não encontra. Ele encontra apenas folhas. E mais, o que nós aprendemos aqui? Que Deus, Ele quer ações e não apenas palavra. O que nós aprendemos aqui é que não adianta apenas eu falar: eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu faço a vontade de Deus, se as minhas atitudes são totalmente ao contrário
do que o Senhor ensina, do que o Senhor manda. Então, irmãos, o nosso Deus é bondoso, mas Ele também é severo. A severidade de Deus, ela faz com que o homem venha pagar pelo próprio mal que ele mesmo praticou contra a própria vida dele. A severidade de Deus faz com que o sangue do pecador recaia sobre ele mesmo. Não porque o Senhor não deu oportunidade, não porque o Senhor não foi longânimo, pelo contrário. É por isso que fazia 3 anos o próprio Deus, o dono do terreno, fazia 3 anos que ele ia lá tentar achar frutos naquela figueira e não encontrava. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que Deus, a bondade de Deus é vista aqui nessa parte. Por quê? Porque Ele usa de longanimidade nas nossas vidas. Ele dá um espaço grande de tempo para que eu e você possamos nos arrepender, para que eu e você possamos gerar frutos, segundo a palavra de Deus requer de nós. E olhando para essa parábola, olhando para o que nós temos aprendido, olhando para o que o Senhor tem nos ensinado, eu tiro a conclusão que ninguém, irmãos, espera tanto tempo assim para que alguém venha dar frutos. Porque o Senhor, Ele plantou a cada um de nós. O Senhor, foi Ele que gerou a cada um de nós. E Ele sabe que a partir do momento que nós ouvimos a palavra, Ele sabe o tempo certo, determinado, em que essa palavra tem que surtir efeito em nossa vida, em que essa palavra gerará frutos em nossa vida. E a certeza que eu tenho que o dono da terra esperou muito, porque há 3 anos ele ia lá buscar frutos e não encontrava só folhas. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com uma coisa, que não são todos que estão dentro da igreja que são salvos, que não são todos que pregam a palavra de Deus que estão salvos, que só são salvos aqueles que fazem a vontade de Deus, que só são salvos aqueles que têm compromisso com Deus. Eu quero que você abra em Mateus 7, tá? Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Deixa eu deixar marcado aqui. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Olha o que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O próprio Jesus disse isso no Sermão do Monte: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele diz mais no versículo de número 22: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Não são todos que estão dentro da igreja que são salvos. Como a palavra mesmo nos disse aqui, nós acabamos de ler, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, entrará no reino dos céus. Então quem entrará? Somente aquele que faz a vontade do meu Pai, somente aquele que dá frutos, somente aquele que se arrependeu, somente aquele que se converteu, somente aquele que tem Cristo como o único e verdadeiro Salvador da sua vida, somente aquele que obedece às suas palavras, que aconteça o que acontecer, ele não abandona, ele não deixa de servir
de seguir, de fazer a vontade do seu Senhor. É para esses, irmãos. E nós lemos que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, não profetizamos no teu nome? Não expelimos demônio no seu nome? Em outras palavras, irmãos, o que o Senhor estava dizendo que naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, eu não era membro da igreja A, eu não cantava na igreja B, eu não era pastor da igreja C, Senhor. E Jesus vai dizer explicitamente: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, vejam que o nosso Deus é bom, mas Ele é severo também. Ele espera de nós frutos, Ele espera de nós arrependimento, Ele espera de nós genuína conversão. Se isso não acontece, então nós seremos cortados, seremos banidos da presença de Deus. Então, voltando aqui para Lucas 13, nós vamos ler agora o versículo de número 8. Depois que o dono da terra disse para o viticultor: olha, há 3 anos venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Para que ela está aqui ocupando inutilmente a terra? Pode cortá-la. Olha a resposta do viticultor. O viticultor, no versículo de número 8: ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Então vejam, irmãos, o trabalho de Cristo, porque Cristo aqui nessa parábola representa o viticultor. Quando Deus dá ordem, pode cortá-la, pode condená-la. O próprio Senhor Jesus, o viticultor, diz: Senhor, deixa ela mais um ano, eu vou escavar, eu vou colocar estrume ao redor, em outras palavras, vou cuidar. Se ela der fruto, bem será, se não, o Senhor pode mandar cortá-la. Irmãos, mais uma vez entra a bondade de Deus nessa parábola, para com pecadores como nós, para com homens e mulheres pecadores como nós. Quando o dono da terra, quando Deus fala para o viticultor, que é Jesus, pode cortá-la, para que está ocupando inutilmente a terra? Jesus disse: não, Senhor. Jesus intercede ali, Jesus intercede pelo povo, Jesus intercede pela figueira que não tem dado frutos, apenas folha, e diz: não, Senhor, deixa ela ficar mais um ano, porque eu vou cuidar dela. Em outras palavras, darei mais ensinamentos, mostrarei mais a tua vontade, Senhor, mostrarei também qual é a minha vontade, ensinarei a elas os teus decretos, os teus ensinamentos, os teus estatutos, Senhor. Vamos investir mais uma vez nessa figueira, Senhor, vamos investir nessa figueira, nem tudo está perdido. O que a palavra de Deus está ensinando aqui, amados? Que Deus, Ele inverte no homem, Ele inverte mesmo naquele que está perdido, mesmo naquele que não dá frutos, mesmo naquele que há tanto tempo o Senhor espera algo dele de bom e não tem, ainda assim o Senhor inverte nele. Veja a bondade de Deus, veja a bondade de Deus, meus irmãos. Irmãos, eu pregando agora essa palavra, eu me lembro de quantos ensinamentos o Senhor tem dado a nós. O ministério aqui é novo, nós temos apenas 4 anos de ministério, mas você que se congrega aqui conosco desde o início, você sabe do que eu estou falando é verdade. Quantos ensinamentos o Senhor tem dado a nós, quantas palavras de exaltação o Senhor tem dado a nós, e durante esse tempo todo o Senhor tem procurado frutos em alguns, ou em todos. Em alguns ele tem encontrado, mas em outros não. E a parábola fala com você que ainda não tem dado frutos, porque aqueles que têm dado frutos, eles agradam ao seu Senhor. Mas a parábola fala exclusivamente com você que ainda não deu frutos. Há quanto tempo o Senhor tem esperado?
que você venha frutificar, que você venha se arrepender, que você venha se voltar, se converter a Deus. Por quê? Porque apenas vir ao culto não é suficiente, apenas palavras não é suficiente para Deus. Eu posso ser o melhor pregador, eu posso falar eloquentemente, mas Deus, Ele conhece o que eu faço, os meus pensamentos, quando eu desligar a câmera e chegar nos meus aposentos. Deus, Ele sabe, Ele conhece meu dia a dia, não só o meu, mas o teu também. Então o que Deus espera de nós? Frutos, não palavras. Então, irmãos, essa mensagem me faz entender e me faz fazer essa pergunta a nós: quantas palavras nós ainda teremos que ouvir? Quantas exortações nós ainda teremos que ter, vinda da parte do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos, de uma forma genuína, nos voltar para Deus, nos converter ao Santo Evangelho, nos converter ao guarda de Israel, ao Santo de Israel, nos converter ao nosso único e verdadeiro Salvador, o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando o dono da terra chega para o viticultor e diz: pode cortá-la, o viticultor intercede por essa figueira. É isso que eu quero que você entenda, irmãos, pois nesse exato momento, quem sabe se não saiu a sentença para a tua vida, para nós que ainda não temos dado frutos que o Senhor quer que nós venhamos dar. Quem sabe se nesse momento não saiu a sentença, mas segundo essa palavra, mesmo com a sentença assinada, mesmo com a ordem de Deus dada, pode cortar. Para que está ocupando inutilmente a terra? Não tem dado frutos, pode cortar. Quem sabe se essa não foi a sentença nesse momento, mas o nosso viticultor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nesse momento também está intercedendo por nós, dizendo ao Deus Pai: Senhor, deixa por mais um ano o fulano de tal, o beltrano de tal, deixa por mais um ano, darei minha palavra, darei teus ensinamentos, mostrarei o teu bom e reto caminho. Se ele se arrepender, Senhor, bom será, bom será. Para o Senhor, Senhor Deus, não, bom será para ele, para aquele que se arrependeu. Mas se ele não se arrepender, se ele não se voltar, pode mandar cortar, porque não tem jeito. Todo investimento que o Senhor faz em nós não é em vão. Todo investimento que o Senhor aplica em nós é para que o homem venha chegar ao pleno arrependimento, ao pleno conhecimento da sua palavra e venha se voltar para Ele. Oh, meus amados irmãos, que nós possamos alcançar essa graça de Deus, que você nas suas orações peça a Deus, assim como eu também irei pedir a Deus, que Ele tenha misericórdia de nós pecadores, que Ele venha colocar no nosso coração o verdadeiro temor, o verdadeiro apego pela sua palavra, que Ele venha colocar no nosso coração frutos de arrependimentos, frutos que satisfazem ao Senhor, frutos que agradam ao nosso Deus, porque certeza eu tenho no meu coração que muitos, mas eu digo muitos, o Senhor tem procurado há tanto tempo, e tudo que tem encontrado é folha, e tudo que tem encontrado é apenas palavras, é apenas promessa de dizer: vou te servir, Senhor, vou fazer tua vontade, Senhor, me arrependerei dos meus pecados, Senhor. Mas nunca se arrependeu, nunca fez a vontade de Deus, nunca se converteu, está se enganando a si mesmo. Então, irmãos, o dono da figueira está nos dizendo hoje, nessa noite: o que eu exijo de vocês é frutos e não folha, é ações e não palavras. Que esses ensinamentos possam encontrar abrigo no nosso coração
e que nós possamos rever os nossos conceitos, rever se nós não estamos nos enganando a nós mesmos. Porque Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Eu posso enganar o meu irmão, mas a Deus eu jamais enganarei. Então, irmãos, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e, a partir dessa mensagem, dobrarmos os nossos joelhos e chorarmos, lamentarmos pelos nossos pecados e agradecermos a bondade de Deus na nossa vida, de dar mais esse tempo para nós, de ser longânimo conosco, nos dando mais um tempo para que nós possamos nos arrepender das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Amém, meus amados? Que Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra no teu coração. Guarde-a, irmãos. A palavra de Deus, ela é pregada para isso, para que nós venhamos guardar no nosso coração. Para quê? Porque um dia nós iremos precisar executar conforme o Senhor tem nos ensinado. E quando chegar esse dia, Ele quer que eu e você venhamos fazer conforme Ele tem nos ensinado, conforme Ele tem nos mostrado. Amém, meus amados? Fique com Deus. Deus abençoe a tua vida, teu lar, a tua família. Em nome de Jesus. Amém.